Primeiro, a reportagem. A morte do presidente do Irã, Ibrahim Raisi, e do ministro das Relações Exteriores num acidente de helicóptero ontem, deixa evidentemente grandes pontos de interrogação sobre o que vai acontecer num país vital hoje em boa parte do embate geopolítico em escala planetária. A reportagem é da correspondente Mariana Giangiacomo. A lei do Irã determina que novas eleições devem acontecer em um prazo de 50 dias. Enquanto isso, o vice-presidente Mohammad Mokber assume o posto. A questão agora é de que forma essa votação vai acontecer. O país é comandado pelo líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei. Será ele quem vai conduzir esse processo. E a pergunta é quantos e quais candidatos ele permitirá que disputem as eleições. Nas últimas, em 2021, que elegeram Raisi, menos de metade da população participou. Isso porque muitos não veem o processo no país como confiável. Neste ano, a situação é ainda mais delicada. O isolamento da teocracia iraniana aumentou em função de protestos internacionais por violações de direitos humanos, reprimidos com violência e que chamaram a atenção da comunidade internacional. Foi também sob o comando de Ebrahim Raisi que o Irã lançou o primeiro ataque direto de território iraniano contra Israel, em abril deste ano, após a representação diplomática do Irã em Damasco ter sido alvo de um ataque aéreo israelense. A relação dos Estados Unidos com Raisi era muito diferente daquela com o antecessor dele, Hassan Rouhani, apontado como moderado e que há quase 10 anos negociou o acordo nuclear com os americanos e outras potências ocidentais. Os Estados Unidos e o Irã chegaram a discutir a diminuição das sanções. O porta-voz do Conselho de Segurança americano, John Kirby, disse a repórteres que Raisi tinha sangue nas mãos por apoiar grupos extremistas que desestabilizam a região. O Irã financia o Hezbollah no sul do Líbano, os Houthis no Iêmen, que vem atacando navios comerciais no Mar Vermelho como retaliação à guerra de Israel contra o outro aliado iraniano, o Hamas. Fora do Oriente Médio, o Irã vem construindo uma relação mais próxima com potências que se opõem a lideranças ocidentais. O presidente chinês Xi Jinping ofereceu condolências pela morte de Ebrahim Raisi. O líder russo Vladimir Putin fez o mesmo e chamou Raisi de um verdadeiro amigo da Rússia. De Nova York, Mariana Giangiacomo. Sérgio Florencio, você, o Lorival e eu acompanhamos pessoalmente a Revolução Iraniana. Nós vimos a fundação de um regime teocrático. Já vão mais de 50 anos, hein, Sérgio? Você quebrou a perna jogando futebol de rua com iranianos numa praça em Teherã. Nós três temos uma experiência pessoal com o Irã que vai além do trabalho diplomático e jornalístico e vai pela admiração que nós três temos por essa cultura milenar, uma das mais importantes na história da humanidade. Mas nós vimos essa ditadura teocrática se instalar depois de uma revolução popular, se consolidar e demonstrar ao longo das sucessivas crises da política internacional e das crises naquela região, se tornar cada vez mais radical, mais virulenta, mais repressora. Que futuro tem o Irã? Eu acho que o futuro do Irã está na dependência do futuro da ordem internacional em gestação. Eu acho que o Irã se transformou, para o bem e para o mal, num player decisivo do jogo internacional, né? Isso porque o regime do Shah era um regime extremamente repressivo e, obviamente, após um regime com aquele nível de radicalização em termos de repressão, de violação de direitos humanos em todos os sentidos, obviamente que não surgiria uma revolução moderada, né? A nossa expectativa era essa. Na verdade, eu, como jovem secretário lá, eu defendi muito a revolução iraniana, né, no seu nascedouro, mas durou pouco esse sonho liberal, democrático, né? E demorou pouco porque a revolução inaugurou um padrão que eu acho que explica o curso da Revolução Iraniana até hoje, que é, digamos, uma ambivalência e uma rivalidade entre, de um lado, o presidente
eleito pelo povo e, em diversas instâncias, um presidente liberal, né, como foi Bazargan, no momento que nós estávamos lá, e assim houve outros, como o Rafsanjani, né, o Khatami, Rouhani e outros. Então, uma ambivalência entre um líder supremo, né, que controla e que tem a hegemonia do jogo político, e, de outro lado, um presidente que, em diversas instâncias, era de corte liberal, né? Então, digamos, o jogo político iraniano se constrói a partir dessa rivalidade histórica, né? Sendo que, nos últimos anos, Raisi ele rompeu com isso, né? Como anteriormente Ahmadinejad, né? Que também, digamos, não era um líder moderado e de corte liberal, né? Então, assim como Ahmadinejad, o Raisi ele se aliou com o líder supremo, Khamenei, e, a partir daí, digamos, a Revolução teve um curso absolutamente de radicalização Então, Sérgio, crescente, que levou à aproximação com China, com Rússia, etc. Esse é o ponto, esse é um ponto crucial. Por um lado, você coloca os destinos domésticos de Irã em função da situação internacional. Por outro, é por onde eu passo a palavra a você agora, Lorival, nós vimos como essa teocracia, em boa medida, cansou o que foi uma elite intelectual iraniana de primeiríssimo nível, do ponto de vista da produção cultural. A gente pensa no cinema iraniano, a gente pensa nas antigas ligações do Irã com todas as principais religiões da religião. A gente não consegue falar do Irã como a gente fala de outros países ali à volta. É um centro milenar de cultura e que hoje tem que sobreviver com um nível de repressão e de opressão, mesmo para a região, muito alto. Mesmo se a gente considerar monarquias absolutistas na região do Golfo, o que o regime iraniano faz com as mulheres, ou o que faz com minorias, a comparação é sempre para pior. Sim. Então, essa base social de 50 anos atrás foi se deteriorando. A teocracia foi se tornando cada vez mais um regime repressivo, menos capaz de expressar isso que a sociedade iraniana sempre teve, que foi refinamento. E agora? E esse momento de troca geracional acirra ainda mais esse fenômeno que você está descrevendo, porque antes havia um equilíbrio, né, nesse mosaico de tendências no interior da teocracia entre os tecnocratas, representados pelo Rafsanjani, os moderados, às vezes chamados de reformistas, como o Khatami, o Rouhani, que seria então um moderado mesmo, e os conservadores e nacionalistas, como o Ahmadinejad, que era muito ambicioso e por isso desgostou também ao Khamenei, o líder espiritual, e, por último, o Raisi, que aí é um ultraconservador, completamente leal ao regime e ao Khamenei, a ponto de o Khamenei aparentemente tê-lo escolhido para sucedê-lo. Mas houve muitos expurgos nesse regime, né? O afastamento dos tecnocratas, dos reformistas, dos moderados, sobretudo a partir do momento em que o Trump rompeu o acordo nuclear em 2018, porque ali o Irã concluiu realmente que não pode confiar no Ocidente e se sentiu humilhado por causa das concessões muito grandes que o Rouhani havia feito para obter esse acordo, aceitando submeter o Irã às inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica mais invasivas e rigorosas da história da agência. E aí vem o Trump e rompe esse acordo, né? Retoma as sanções contra o petróleo iraniano e, a partir dali, realmente a teocracia não vê outra opção a não ser esse radicalismo do Raisi. No entanto, o Raisi tinha as credenciais ainda como um ex-juiz, um ex-presidente da Corte Suprema, assim falando, né, como se fosse esse o nome, mas enfim, o equivalente à Corte Suprema, e essa confiança do Khamenei e o prestígio de presidente
para fazer essa sucessão. Agora, não resta mais um personagem assim, né? Então, o que há uma nova geração de líderes que são aqueles que protagonizam toda essa repressão, que fazem todo esse trabalho sujo de repressão ao povo e que são inseguros, porque não têm o mesmo prestígio, os mesmos credenciais, não participaram da Revolução, já é uma geração posterior, e violentos e intransigentes. Então, o Irã pode, talvez, se não surgir uma alternativa, caminhar para uma posição ainda mais radical, acelerar o seu programa nuclear, utilizar ainda mais intensamente os seus proxies, né, como Hezbollah, Houthis, Hamas e assim por diante, se isolar e ficar ainda mais dependente da China e da Rússia. Tem um ponto que você acabou de mencionar que me chamou muito a atenção, Lorival, que é essa ideia de qualquer liderança no Irã não poder ter confiança em qualquer tipo de aliança internacional. Eu me lembro muito de cobrir a Revolução Iraniana e vários anos depois, e me surpreendi, na minha experiência como repórter internacional, não com a Revolução como fator que formou a maneira como os iranianos se enxergam hoje, mas sim a guerra com o Iraque. A guerra com o Iraque, que é uma guerra que dura 8 anos e matou mais de 1 milhão de pessoas, é uma das mais brutais do século passado, tem para os iranianos a seguinte característica: todo o Ocidente apoiou quem nos atacou, que foi o então ditador do Iraque, Saddam Hussein. E o líder do Irã na época, de quem Khamenei é o sucessor, o Ayatollah Ruhollah Khomeini, que ele é chamado de imã, né? Tem uma conotação religiosa fortíssima em torno dessa personalidade, estabelece esse primado da religião sobre qualquer autoridade secular. Isso foi se erodindo ao longo do tempo, ao mesmo enquanto, Sérgio, aumenta a desconfiança dos iranianos em geral, suas elites dirigentes, em relação a seus possíveis aliados. Como fica agora, do ponto de vista da sucessão do líder, do supremo líder, que é um líder religioso, ele não é eleito, ele é escolhido. E ele é que dá a sanção ou não ao poder secular. Essa participação da religião no processo político é histórica, né? No Irã, é histórica, na verdade, do xiismo, né? E desde, por exemplo, a Revolução Constitucionalista de 1910 foi inspirada, em grande medida, num movimento de inspiração religiosa, né? E um aspecto que você salientou que eu acho muito importante, que essa desconfiança em relação ao Ocidente também é histórica e tradicional. E, digamos, vem desde o fato de que a Rússia tinha uma hegemonia sobre o Irã no século XIX, né? Essa hegemonia passou para os britânicos, né, no meados do século XX. Depois, os britânicos criaram a dinastia Pahlavi, né, com o pai, o Reza Khan, o pai do Shah Reza Pahlavi, e depois dos britânicos, eles próprios destituíram o pai do Shah e depois, digamos, os americanos, através da CIA, em 1951, destituíram o líder carismático, né? E então Mossadegh, que é o nome da principal avenida de Teherã hoje, Mossadegh. Então, ou seja, essa sucessiva intromissão política, né, das potências na política iraniana gerou essa desconfiança. E essa desconfiança se agravou decisivamente, né, através da política de Trump, né, que foi absolutamente equivocada, né, porque partiu do princípio de que a sociedade iraniana tem uma elite monolítica. O sistema político é monolítico, quando não é, na verdade, nunca foi. Quer dizer, existe, evidentemente, uma hegemonia
do líder supremo, né, Khomeini, depois Khamenei, e da hierarquia religiosa, muito associada aos guardas revolucionários, né? Mas, por outro lado, sempre existe, né, um movimento reformista que teve em diversos momentos, né, uma força popular significativa, tanto que, digamos, desde 1979, a cada 10 anos, você tem um movimento forte de contestação do regime, né? Isso ocorre exatamente a cada 10 anos. Então, mas o que o Trump fez foi partir do pressuposto de que o sistema é monolítico e, sendo monolítico, exige o quê? Uma política de pressão máxima. Deixa eu ver. Né? Uma política. E aí, pronto, isso daí inviabilizou, né, todas as forças moderadas, reformistas, né, e teve como consequência a radicalização de um Raisi, né? Vamos ver como é que nos identifica agora, Lorival, do ponto de vista imediato. Nós temos o Irã como um ator essencial no que os próprios iranianos chamam de arco da resistência. Eles se consideram o centro de uma aliança, às vezes formal, às vezes informal, que corresponde em boa medida também à divisão entre xiitas e sunitas no Oriente Médio, mas mais do que isso, a capacidade que o Irã teve, por exemplo, de ajudar a Rússia na guerra da Ucrânia, ou de ajudar a China com a política energética. Esse pêndulo que ele é capaz de fazer ocupa uma região importantíssima no centro da Ásia. Fica como agora? Bem, a ideia é que o Raisi, embora tenha sido um ultranacionalista e conservador, ele ainda conseguia manter uma certa segurança, né, no poder que lhe permitia ainda, digamos, segurar algumas dessas rédeas mais radicais no interior do regime, com relação à questão nuclear, né? O Irã pode estar prestes, né, a chegar à bomba nuclear, se é que já não chegou, né? E também ao uso dos proxies, né, dessas forças que agem por procuração do Irã. Então, havia ali ainda algum resquício de contenção, comparado com o que pode acontecer ainda, né? De uma liderança com menos credenciais, mais insegura, mais violenta, mais ressentida, mais intransigente. Parece estranho dizer isso do Irã, porque já parecia ter chegado ao extremo, mas sempre é possível ser mais extremo ainda. Então, é isso que tem eleição, a eleição é controlada, ela passa por uma triagem, né, da Assembleia dos Experts, que é a mesma que escolherá depois o sucessor do líder espiritual. Então, acho que o Irã caminha, talvez, infelizmente, para uma radicalização e um isolamento.